Olá, gotemianos. Nós vamos agora das formações bíblicas. São as formações agora do terceiro ano, né? Nós vamos entrar agora na lição 21, que vamos tratar sobre os Salmos. Então, quem tiver a apostila do nosso curso bíblico, eu peço que pegue para que possa nos acompanhar enquanto eu vou lendo aqui, eu vou explicando, vou explanando, né? Fazendo pausa para que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre o que se trata dos Salmos. Então, vamos lá. Lição 21 vai tratar sobre o quê? A experiência de Deus no livro dos Salmos. O que seria isso? O item 1 aqui é a introdução, vai nos dizer o quê? Todos os povos expressam os sentimentos por meio de hinos e cânticos. Nós sabemos que a nossa sociedade, a humanidade desde tempos antigos, ela procura expressar o sentimento pelo outro através de poesias, né? Através dessas poesias às vezes criam, como é que eu posso dizer? Acabam gerando alguma música, alguma melodia. Então, os salmos não deixa de ser diferente, entendeu? Então, é um meio, Salmos, das pessoas do Antigo Testamento, do povo de Israel, tentar transmitir o seu sentimento, essa sua experiência com Deus. Israel, ao longo de seu caminhar sobre a terra, na sua história, sentiu dentro de si a presença de Deus. Então, por eles sentirem a presença de Deus dentro de si, eles procuraram se expressar de alguma forma, que seriam cantando, né? Que é o que surgiu, o que chamamos hoje de Salmos. E expressou este profundo sentimento em belíssimos cânticos que até hoje se encontram recolhidos, principalmente no livro dos Salmos, que chamamos também de Saltério. O livro dos Salmos não foi escrito de uma só vez, então é uma coisa que a gente tem que ter em mente, como todos os livros das Sagradas Escrituras que nós estudamos, não foram escritos todos. Nós vimos que os Salmos estão separados em 150 capítulos. Então, aquilo não foi escrito de uma vez, não foi escrito no decorrer da história do povo de Israel, que nós iremos entender aqui no decorrer aqui desse estudo. Ele foi resultado de experiências vividas por muitos judeus na tristeza. Então, Salmos é uma experiência dos judeus, né? Então, foi escrito de acordo com a experiência que os judeus tiveram nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de alegria e também nos momentos de esperança, etc. Né? Ou seja, como a gente viu aqui, que ele vai tratar dos sentimentos, né? O sentimento que esse povo de Israel, o povo de Deus, tiveram, né? Esse contato com Deus. Então, vamos voltar aqui. No tempo do rei Davi, foram colecionados muitos destes cânticos. Então, no tempo do rei Davi, foram colecionados para serem cantados diante da Arca do Testamento. Este foi o motivo por que se atribui a Davi a autoria. Então, não quer dizer que foi só Davi que escreveu os salmos. Nós costumamos dizer, às vezes, de forma errada, Davi escreveu todos os salmos. Não, nós vamos aqui entender também como é que foi esses escritos, quem são os autores dos salmos, simplesmente pelo fato de esse salmo ter sido recolhido para serem cantados diante da Arca da Aliança. E Davi, a gente sabe que ele cantava, né, no filme que nós assistimos, que nós tivemos esses estudos, teve um momento que ele canta um salmo lá para o rei Saul, quando o rei Saul está, como diz lá na Sagrada Escritura, está sendo atormentado por um espírito. E aí o Davi vai lá e canta os salmos na presença dele, até que este espírito sai da presença de Saul e o Saul fica mais calmo e tranquilo. Então, por conta disso, começou-se a atribuir muito a Davi. Certamente muitos são deles, claro, né? Muitos são do Davi, porém muitos são de épocas modernas também, do tempo do exílio ou depois dos Macabeus, né? Como nós vimos, o tempo do exílio e Macabeus foi um tempo muito depois de Davi. Nós vimos que o povo foi para o exílio quando? A gente que acompanha direitinho as formações bíblicas, assistimos filmes, nós vimos que surge o rei Davi, né? O pessoal vão lá para Jerusalém, e depois que o povo está lá em Jerusalém, há o sucessor dele, que é o Salomão. Salomão não é muito fiel a Deus, e com o tempo que acontece, nós vimos que é dividido o reinado, aí tem o reinado do norte, do sul, né? E aí, a partir daí, depois também esses dois reinados do povo de Deus, que é o do norte e do sul, que seria o povo de Israel e o povo de Judá, eles continuam também não mantendo muita fidelidade a Deus. E aí o que acontece? Os povos estrangeiros, os babilônios, começam a invadir Jerusalém, destroem a profecia de Jeremias e tal, e aí eles ficam exilados, né? Então, pode-se ver que muitos salmos foram escritos muito depois do tempo do rei Davi. Então não podemos atribuir somente a ele essas autorias, certo? Os mais antigos perdem-se na história de Israel. Alguns foram copiados de liturgias pagãs. Então é bom a gente ter em mente que
muitos dos salmos eles foram copiados de liturgias pagãs, egípcias ou babilônicas. Por quê? O povo tiver essa convivência. Nós vimos, por exemplo, que lá no história de Moisés ele foi criado por um egípcio. Então eles vão adquirindo aquela cultura pagã. Então, de certa forma, eles vão infiltrando na sua própria cultura os ensinamentos pagãos e até no modo de contar a história. Como se conta o Pentateuco, que a gente estudou, que é o Pentateuco mesmo. São os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, os 5 livros que é atribuído a autoria a Moisés, por ele ter convivido no povo egípcio, então também é considerado que ele tem origem de histórias de contos dos povos pagãos. Por exemplo, cada povo pagão, como os egípcios e enfim, os outros povos, tem a sua maneira de contar como é que surgiu o mundo. Então, claro, alguns teólogos consideram que Moisés ele também teve uma inspiração por conviver na história, por exemplo, dos egípcios, como é que surgiu o mundo, como é que é contada a história. Certo? Então, do mesmo modo, seriam os salmos, não deixa de ser diferente. Natureza dos salmos. Houve quem dissesse que os salmos são o resumo da Bíblia em forma de oração. Então, alguns procuram atribuir e dizer que o salmo é como se fosse um resumo da Bíblia. Então, se você quiser a Bíblia resumida, é só você meditar os salmos em forma de oração, porque os salmos é voltado mais para a oração, cânticos. São sim o resultado de uma experiência forte de Deus, claro, não deixa de ser, né? Os salmos, esta forma de transmitir, né, na forma de escrito, que depois é cantado, essa a experiência que o povo tem. Tanto é que nos salmos vai ter, como a gente viu, passagens que falam de tristeza, de momentos de dor, como do Davi, né, que fala a meditação quando ele foge lá, o filho dele Absalão está sendo perseguido, e como aquele salmo muito famoso e conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Davi começa a meditar e cantar esse salmo porque ele está passando pelos momentos difíceis. Então, os salmos ele procura sempre trazer essa inspiração do povo de Deus, e que hoje, claro, serve para nós também. Entre o povo de Israel houve sempre desse desejo grande de soberania e de messianismo expresso nos escritos bíblicos. A maioria dos salmos exprime esta característica messiânica, ou seja, se vocês começarem a pegar o livro dos salmos para ler, vocês vão perceber que fala muito também da profecia da vinda de um Messias, que é o esperado, né? Sobre já as profecias da vida de Jesus Cristo, né? Então tem muito esse lado voltado para a esperança, né, de uma libertação para o povo de Israel. Né? O povo de Israel que espera vir novamente este Messias, que seria um rei, como Davi não foi um rei que libertou o povo, que se reuniu ali e começaram a ter uma certa independência através da monarquia, né, um reinado. Depois, quando o povo sofre, né, fora de Jerusalém, perde as esperanças, aí o povo fica também muito nessa espera da volta de Jerusalém ser assumida por um rei de novo, que seria Jesus Cristo, né? Essa esperança para que ele possa novamente restaurar, né, o reino de Israel, do povo de Deus que havia sido perdido. E a gente vê na história de Jesus, que nós vamos estudar depois que quando entrarmos nos evangelhos, que Jesus fez totalmente diferente, né? Jesus veio mostrar, não é assim, que eu queria o tempo todo com vocês. Eu quero paz, harmonia, que todos sejam um só, né? Todos os povos sejam um só, e vocês não entenderam ainda a minha mensagem, como eu queria transmitir para vocês. Então vamos lá, continuando. Sem pretender, o judeu enxerga para além de si mesmo. Aquilo que ressoava inconscientemente no seu coração foi elevado à realidade no plano da realeza de Cristo, o Messias. Então, se vocês quiserem ver estas referências falando do Messias, no próprio livro dos Evangelhos já fala, citando, né, da vinda do Messias, conforme está no Salmo tal. Então, se vocês quiserem, conforme está na Bíblia, está as passagens de Mateus com referência, né, no capítulo 21, os Salmos 118, Mateus 22, Salmo 110, Mateus 27, Salmo 22. Então, conforme está na apostila aí de vocês, aí vai estar falando, se pegarem os evangelhos vão ter passagens falando de citações do que já se falava em Salmos, né? E nos Salmos vão estar referências do que, né, iria acontecer com a vida do Messias. Nem todos os salmos foram feitos para serem cantados nas cerimônias do templo. Então não vamos pensar que os salmos todos os 150 salmos só é para cantar. Não. Então existe toda uma organização,
né, do templo lá, como era que era para serem feitos. Hoje na nossa igreja a gente vê também que tem o momento dos salmos. Então a nossa igreja católica ela só dá continuidade ao que era sempre do tempo antigo, né, como eles faziam. Então nada de diferente. Então a nossa igreja católica também tem os salmos e canta nos momentos litúrgicos, né? Então, voltando aqui. Alguns eram recitados nas longas caminhadas. Então, quando eles faziam caminhada, eles iam recitando os salmos. Um era recitado, outros eram cantados, né? E outros eram cantados em reuniões familiares, né? Como festas, casamentos, nascimentos, etc. Então, quando tinha um casamento ou um nascimento, né? Então, eram cantados também em reuniões familiares. Então, não era sempre só no templo. Então, a gente tem que tirar essa visão de que o salmo só é para ser lido ou cantado dentro da igreja. Então os salmos também eram cantados nas festas, casamentos, nascimentos, etc. As reuniões de família, né? Os encontros de famílias. Alguns dos salmos já nasceram com música, outros eram adaptados. Então você pode depois abrir Salmo 88 ou 87, dependendo da versão da sua Bíblia, que você vai ver aí que é um salmo de cântico. Dos filhos de Coré, né? Ao mestre de canto, né? Que vai já dizendo, né? Para cantar. Conforme a área flébio, né? Mahalat. Em alguns salmos indica-se o instrumento que deve acompanhar. Então, outros salmos já vai indicando um instrumento. Se você abrir lá Salmo 55 ou 54, depende da sua versão, né, vai dizer mais ou menos assim, para instrumentos de cordas. Então, o que seria instrumento de cordas? Hoje aqui nós temos o violão, né, violino, antigamente mais era a harpa, cítara, né, que eles tocavam. Então, eram os salmos usados para instrumentos de cordas. Por isso também não faz sentido dentro da nossa missa, no momento de salmo, você colocar, vamos supor, um tambor, uma bateria. Por isso que às vezes diz que seriam instrumentos antiliturgicos, porque não combinam com, vamos dizer assim, com a essência do salmo, a melodia que é para ser cantada. Certo? Aí a gente fica querendo inventar coisas dentro da nossa igreja sem ter a mínima noção. Aí, num salmo desse aqui, 55 ou 54, que é para ser tocado um instrumento de corda, você começa a bater um tambor. Aí não combina, né? O livro dos Salmos é igual, deixa eu fazer uma comparação bem aqui. É igual você tiver, vamos supor, tá num velório e de repente você vai começar a tocar, bater um tambor forte da Ivete Sangalo, uma música da Ivete Sangalo, né? Ou aquela música que diz bate forte o tambor. Então, vai combinar? Não vai. Então, a mesma coisa acontece com essa preparação dos salmos, como na nossa missa, que ela foi organizada para isso. Então, não adianta colocar instrumentos que não vai fazer sentido com o momento. Né? O momento, porque os salmos, o cântico, eles são preparados de acordo com todas as leituras. A nossa missa hoje atual, que tem os cânticos, tudo é preparado, o ritmo, todos os instrumentos, já é tudo próprio na liturgia da nossa igreja, no ensinamento da nossa igreja. O que é a liturgia, vamos assim dizer de modo geral? São as regras para fazer o culto, a regra do culto. Né? Se você fugir a regra do culto, você vai fazer as coisas erradas. Né? Então a nossa liturgia da igreja, a nossa regra da nossa igreja católica, o ritual da missa, já é tudo organizadinho, os instrumentos. E aí a gente chega dentro da igreja e quer mudar e não tem a mínima noção por quê. Então aqui já faz a gente ter uma clareza melhor do porquê que cada um tem que ter os seus instrumentos. Né? Então vamos lá, o livro dos Salmos não deve ser lido como um livro de poesias, outro detalhe, você não é uma poesia. Mas do jeito que foram escritos, isto é, com experiência individual, sentindo a presença de Deus como uma oração. Todos os salmos trazem uma mensagem. Para descobri-la é preciso estar familiarizado com a Bíblia. Então muitas vezes você quer só pegar o livro dos salmos e ler e achar que entende. Você tem que se familiarizar com a Bíblia. O que é quando eu digo que eu estou familiarizado com a Bíblia? É porque eu já conheço as histórias da Bíblia. Gênesis, Apocalipse, Gênesis, vice-versa, do começo ao fim, do fim para o começo. Mas se eu sou um católico, estou participando do grupo de guerreiros de oração, em caso eu não pegue a Bíblia para ler, nós já estamos na altura do 3º ano, aí eu sinto muito, né? Você não vai se familiarizar com a Bíblia e muito menos vai entender o livro dos Salmos. Então como é que você vai entender uma passagem do Salmo em que está falando do sofrimento de Davi, o Davi está falando do sofrimento de Davi, se você não sabe nem a história do rei Davi? Né? Por que ele está cantando aquele salmo? Só porque ele achou bonito aquela passagem ele vai resolver cantar? Não. Nós na nossa missa nós cantamos os salmos, vamos supor, cantamos salmos que Davi cantava quando ele estava sendo perseguido. Quer dizer que você está cantando aquele salmo também hoje porque você está sendo perseguido igual o Davi? Não. Então é diferente já o cântico de hoje com o de Davi da época. Davi viveu
na pele, a perseguição. Enquanto aqui nós não. Nós, na verdade, cantamos esse cântico, os cânticos de perseguição de Davi, se você for olhar. Não estou lembrado agora para me citar qual foi mesmo que ele recitou. Mas nós aqui cantamos num sentido mais, vamos assim dizer, abstrato, né? De perseguição dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades. Mas não no sentido mesmo literal da pele como o rei Davi. Então, para se entender, os salmos a gente também tem que ter nós temos que amar a nossa Sagrada Escritura, pegar a nossa Sagrada Escritura, beber, alimentar e fazer a leitura dela diariamente, se tornar o livro de cabeceira da nossa cama. Todos os salmos trazem uma mensagem, eu já falei, né? Os salmos serviram a Cristo para estar unido com o Pai. Então, se você quiser ver os versículos lá de Marcos, capítulo 15, os salmos 22, então eles foram usados para a igreja na liturgia. Certo? Como eu falei, né? Então, os salmos foram usados na liturgia da igreja. Alguns salmos, por serem muitos compridos, estão divididos por letras na ordem alfabética hebraica. Então, eu não sou muito bom em hebraico, mas está dividido, né? Como diz a nossa apóstola em Aleph, Bet, não sei nem o que é isso aí, etc. Então, divisão e classificação dos salmos. Então, o salmo está dividido em partes, né? Está composto em 5 partes ou livros assim repartidos. Então, você vai ver que os salmos na Bíblia, ele vai começar no capítulo 1 ao 41, é a primeira parte. A segunda parte já vai começar no capítulo 42 e até o 72. Você vai ver lá no finalzinho, mais ou menos tipo algum sinal dando a entender que está encerrando, tipo assim um amém. Amém quer dizer assim seja, fim, que se cumpra. Mais ou menos algo que dá a entender que é um fim. Certo? Então, se você for olhar o 41, finalzinho, ele vai te dar a entender lá que ele está sendo finalizado. E a terceira parte vai do capítulo 73 ao 89. A parte 4 vai do capítulo 90 ao 106. E a parte 5 vai do capítulo 107 a 150. Então, os salmos nasceram ou formaram o volume de um grupo já existente de 3 partes. Certo? Então, existe... o salmo ele foi formado, né, a partir de 3 grupos. Ou seja, existiam os cantos graduais, que seria a primeira parte dos cantos graduais, que eram salmos cantados nas peregrinações a Jerusalém e no templo quando os sacerdotes subiam os degraus do altar, que vai do Salmo 119 a 133. Então, é como eu estava dizendo para vocês, hoje na nossa liturgia os salmos eles são separados de acordo com as leituras, para determinada situação. Então, do mesmo modo era naquela época. Então, a nossa igreja ela só se inspirou dando essa continuidade do que se fazia antigamente. Então, os cantos graduais, né, que vai de graus, né, gradativo, quer dizer, vai crescendo, evoluindo. Então, eles eram cantados quando se fazia peregrinação a Jerusalém. Quem não sabe o que é peregrinação, o povo que iam para Jerusalém visitar para as festas. Então, quando o povo estava indo nessa romaria, vamos assim dizer, hoje na nossa linguagem seria uma romaria, para Jerusalém, iam cantando. E também dentro do templo, quando os sacerdotes subiam os degraus do altar. Então, como a gente viu lá na história do Templo de Salomão, como era dividido, enquanto os sacerdotes iam subindo para entrar lá no Santíssimo, ia-se cantando, recitando, né, cantando os salmos, chamados graduais. A segunda parte desse grupo é chamado a coleção Halel. Halel quer dizer o quê? Cântico de louvor a Deus. Então, eram cantados na ceia pascal. Então, eram momentos de cantos de salmos escolhidos para louvar a Deus. Vamos dizer, hoje existe um canto de louvor que o padre Marcelo Ross canta, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Esse é um salmo que tem, se eu não me engano, é o 118. Salmo 118. Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Eu sei que tu me conheces. Se me assento ou me levanto. Então, a gente vê que hoje também se repete estes louvores, como é que eu posso dizer. Então, existem muitos grupos carismáticos que pegam salmos também para louvar a Deus. Não todos, porque tem alguns salmos, como a gente viu, que são salmos de meditação, salmos só para recitar, para fazer oração. O outro seria o nome, que seria o terceiro grupo, né? O terceiro grupo é o nome da terceira coleção, né? Que
disse aqui que não é muito conhecida, né? Nem a data do ano não se sabe, né? Mas que foi formado pelos salmos restantes, mais ou menos na época de 300 anos antes de Cristo. Então a gente pode ver que ainda teve salmos que surgiu 300 anos antes de Cristo, ou seja, aí já é uma prova de que não foi do tempo de Davi, só o Davi que escreveu a autoria, como a gente pensa e a gente se engana. Então, dentro da poesia e da magnífica literatura judaica, são várias as intenções dos salmos. Então, quais são essas intenções do salmo, para a gente finalizar? Né? Expressam o apego à lei de Deus. Então, tem os salmos 1, 19, 1 a 19, 19 a 119, etc., que vai falar mais sobre a lei. Então, salmos voltados mais para a lei. Outros são narrações das épocas gloriosas de Israel, ou seja, das vitórias. Então, tem os salmos, como vai do 68, 78, 105, 107, 114, 136, que são salmos que vai mostrar de vitória, as vitórias que o povo de Israel tem. Né? Então, as intenções de que foram escritos os salmos, para de vitória, para salmos que vão dar ênfase na lei de Deus, outros que vão dar ênfase em ensinamentos morais, né? Os salmos 15, 37, 82, 94. Salmos de reflexões sobre o destino humano. Então vai ter salmos também sobre o espírito ardente e o culto interior, né? Fazer aquele nosso culto, né, interior, que seria bom para quem está nesse processo de culto interior, nessas formações, a gente pode ver estes salmos de culto interior, que é o 15, o 40, o 50, 51, 15, 40, 50, 51. O zelo pela justiça e defesa dos fracos. Então, vamos supor, se você está numa missão com uma pessoa que está passando por um momento difícil, né? Vamos dizer, uma pessoa fraca, precisa de uma boa defesa em algo. Então, tem um salmo que você pode pegar, conforme aqui é a Bíblia, e ler para ele, ler, meditar. Vamos meditar o Salmo 10, ou 12, ou 58, ou 82, 94. Então, o povo naquela época já faziam isso também. Hoje, muitos carismáticos nos grupos de oração, eles recitam os salmos, dependendo da situação daquela pessoa que está vivendo ali, que ela partilhou com você o seu problema. Ou então faz uma leitura. Então é até importante para um discernimento no momento de oração. Se no momento de oração a pessoa está passando por uma angústia, então vai ler algum salmo que vai falar sobre a fortaleza diante da angústia, né, para levantar a pessoa diante das dificuldades. Certo? O padre Avirai, né, no Fry, sei lá em inglês, distingue os gêneros literários. Então ele vai dizer que os salmos, ele vai trazer essas diferenças, né? Que vai ter os tipos de salmos chamados hinos, os salmos que são hinos. Vocês vão ver aí na apostila, é bom vocês terem essa apostila para acompanhar. Porque vai ver tudo separadinho. Os salmos que são hinos, aí vai ter todos os capítulos dizendo, o 8, 19, 24 são hinos. Então se você quiser fazer um hino, é só você pegar estes salmos e você vai recitar esse hino. Se você quiser salmos para orações, que servem para momentos de oração, quando você estiver fazendo um momento de oração, você não sabe o que fazer oração, então seria bom, tá aí os salmos aí, conforme o padre Alvray, né? Ele separou isso aí, organizou, né? Que são os salmos de hinos, os que são orações, um de ação de graças, outros salmos da realeza, que é o 2, 21, 45, salmos messiânicos, que vai tratar do Messias, de Jesus, e os salmos sapienciais, que ensinam sabedoria. Então, se a pessoa está precisando de alguma sabedoria no momento de oração, você está passando para que aquela pessoa receba alguma luz, então você vai ler um salmo que é um sapienciais. Você pega a sua apostila e vai lá ver, e vai escolher e meditar para aquela pessoa, certo? Então, para finalizar, para compreender os salmos, devemos pensar no tempo do Antigo Testamento, e não com a mente cristã. Ou seja, você não pode, se você quiser entender os salmos, você não pode ler ele com a mentalidade de que você conhece já Jesus Cristo. Você tem que um pouquinho esquecer aqui da sua mente Jesus, como nós vimos nos inícios das nossas formações bíblicas. Para a gente entender qualquer livro da passagem da Bíblia, primeiro você tem que mergulhar lá no tempo daquele povo. Se você vai ler, vamos dar exemplo aqui, a história lá do povo de Moisés, lá em Êxodo, toda aquela saga. Para você entender, você tem que fazer uma volta no passado, você tem que ir lá
viver Moisés naquele povo da cultura deles, aquele povo no deserto, para você poder conseguir entender a vida deles. Aí sim, depois você traz para cá. Nós até vimos isso aí, aprendemos como é fazer uma interpretação literal, uma interpretação total do texto, né? Entender o texto, o contexto. Nós vimos isso. Quem não lembrar, eu peço que voltem e vejam essas formações, porque é bom para a gente entender. Então, lembra de seria os Salmos. Você não pode pegar os Salmos, e eu vou ler como muita gente faz, com mentalidade já de cristão, de que já conhece Jesus Cristo. Aí você vai fazer uma péssima interpretação e colocação dos Salmos, certo? Pois muitas vezes o Salmo é exageradamente violento ou pessimista, ou seja, como diz aqui o autor, os Salmos, ele também vai trazer muitas coisas pessimistas. E aí vai um pouco diferente dos ensinamentos de Jesus, né? Vai falar também muitas vezes de castigo, de punição de Deus. E aí vai ficar subentendido e você vai pensar que vai entrar em contradição com os ensinamentos de Jesus. Como é que no Salmo fala às vezes de muitas dificuldades, de, vamos dizer, de coisas pessimistas, se Jesus veio nos trazer a misericórdia, o amor, né? A libertação. Então, eu espero que essa formação dos Salmos tenha ficado claro para a gente, né, entender. Peço que vocês peguem, né, agora que a gente entendeu que os Salmos a gente pode ler de acordo com a sua necessidade. Se você vai querer fazer uma oração, se você quiser escolher um salmo para oração, tem um salmo de oração, como está separado na apostila, quais são os salmos que é para oração, né? Quais são os salmos que é um cântico. Esse daqui é de cântico, você nem pode criar uma melodia, cantar se você não souber. A nossa igreja católica, os religiosos, os padres, de modo especial, eles têm um livro que são salmos, que é cantado, né? Nos momentos dos religiosos que eles vão fazer a oração diária, todos os dias eles cantam os salmos. Então a nossa igreja católica tem organizado isso para os padres religiosos, provavelmente dito. Você também em casa, como lei, pode pegar a sua Bíblia e também cantar. Se você não sabe, você cria alguma melodia, né? Então eu espero que essas formações tenham nos esclarecido, né, nos ajudem a entender. E a próxima formação, a segunda formação católica, nós vamos agora entrar, né, ver a introdução sobre os evangelhos. Então até mais, até o próximo encontro.